aí, galerinha do YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, Carol? Gente, eu acabei de voltar da rua e, tipo, tá caindo o céu aqui no Rio. Mas eu acho que todos sobreviveremos a um vídeo de cabelo molhado, não é mesmo? Bom, e todo ano que se inicia, a gente se enche de projetos pra organizar as nossas leituras ao longo do ano. No ano passado, eu participei do projeto Livrada do canal do Yuri. Se você não sabe o que é, eu vou deixar algum vídeo do canal do Yuri explicando sobre o desafio Livrada. Mas foi total fail, assim. Eu acho que eu li 2 ou 3 livros dos 15 que ele sempre escolhe. Mal virou o ano, o Yuri já lançou o desafio Livrada 2018, mas eu não quis participar esse ano. Eu achei as categorias meio para os livros que eu tenho aqui em casa, eu não quis participar. Mas na mesma semana, acho que no mesmo dia, eu vi o desafio de leitura da Livraria Cultura. Se você segue a nossa página na internet, você viu que no Facebook eu compartilhei esse desafio e convidei vocês a já escolherem os livros que vocês queriam ler. Algumas amigas falaram que também vão participar, que se animaram, gostaram das categorias. Eu vim mostrar pra vocês os livros que eu escolhi pra elas. São 12 categorias, então, teoricamente, é um livro pra cada mês. Só que tem um probleminha. Eu vou me mudar novamente, os meus livros estão todos em caixas. Então eu vou falar o livro e vou colocar uma foto aqui pra vocês lembrarem ou conhecerem o livro. Pode ser? A primeira categoria é um livro que tem virado filme. E eu aproveitei um dos últimos livros que eu adquiri. Eu já tinha começado a ler esse livro no Kindle no ano passado, mas eu li numa edição portuguesa. Mas era uma edição muito ruim, eu não conseguia entender quase nada, a história me prendeu e tava fluindo, mas a leitura em si não, eu tava bem empacada com a gramática, com a escolha das palavras, enfim. E aí eu acabei deletando no Kindle e eu consegui comprar ele físico, então como é uma história que eu já tava gostando, eu resolvi comprá-lo e consegui encaixar nessa categoria. Eu ainda não consegui ver nenhum filme baseado nessa obra, mas assim que eu terminar a leitura eu quero ver 1 ou 2 filmes pra poder comparar também e falar aqui pra vocês. A segunda categoria é um livro que você começou a ler e nunca terminou. Alguns. Vergonhosamente, eu vou botar O Senhor dos Anéis. Porque, cara, se você acompanha esse canal, você sabe que eu comecei essa leitura, sei lá, 2 anos e meio, talvez. Mas fico meio empacada, né? Apesar de ser apaixonada pelo mundo de Tolkien e ter muitos livros dele aqui em casa, ser apaixonada pelos filmes e já ter visto 300 vezes, a leitura em si eu acho um pouco arrastada. Então eu parei na metade da Sociedade do Anel, fiquei um tempão sem ler, aí eu voltei tudo de novo, porque eu comecei a ler fazendo anotações, escrevendo, botando post-it e tal. Parei um pouco depois da metade, eu tô no final do capítulo do Conselho de Elrond, tipo, a história vai começar ainda praticamente, né? Mas enfim, eu coloquei esse livro nessa categoria porque eu quero muito terminar esse livro pra começar os outros do Tolkien esse ano. E tá difícil, hein? Ô, livrinho difícil. Categoria 3, um livro que tenho escolhido pela capa. O primeiro que eu lembrei que eu comprei meio pela capa foi A Primeira Regra do Mago, se eu não me engano é esse o título do livro. Fala sobre magia, parece ser meio infanto-juvenil, um livrinho adolescente, sei lá, young adult. Mas eu gostei muito da premissa e eu adorei a capa, eu achei muito maravilhoso. E tem blurbs incríveis na contracapa, eu fiquei bem animada. Ele é um livro grossinho, eu adquiri bem barato no Projeto Mais Leituras, que eu paguei R$3 nele. E eu quero desencalhá-lo aí esse ano. A quarta categoria é um livro escrito por uma mulher. Gente, tem tantos aqui em casa. Mas o último que eu tô apaixonada, tipo, eu queria ler na hora que eu comprei, é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Acho que é esse o nome. Da autora Beck Chambers. É um daqueles livros incríveis da Dark Side Books. Ele tem glitter nele todo, a folha de guarda, uma folha fotográfica também glitterinada, é lindo. Esse livro é tipo R$80, sei lá, R$70 na Saraiva. E eu comprei a R$15 e o livro tá intacto, parece que a pessoa nem leu. E eu peguei em mãos, então não paguei frete, eu fiquei muito feliz. Categoria 5, um grande clássico da literatura.
Ai, eu fiquei tão feliz, porque eu falei num vídeo ano passado, em alguma tag, se eu não me engano, que eu queria muito ler Don Quixote. Tem uma edição dessas da Abril, há muitos anos. Eu tentei ler, eu era tipo, bem adolescente, eu achei bem difícil a leitura. Enfim, não consegui ir adiante, mas eu tenho muitos amigos que são apaixonados por Don Quixote, que tem tatuagens de Don Quixote, tem frases de Don Quixote pela casa, no corpo, enfim. E o Humberto, do Primeira Prateleira, que é um canal que eu amo, eu vou deixar pra vocês aqui no cardzinho. Ele vai fazer uma leitura conjunta esse ano, então eu fiquei muito feliz. E eu quero com certeza participar. Eu coloquei esse livro aqui no desafio pra ver se finalmente eu consigo me livrar desse desejo incontrolável de ler Don Quixote e essa incapacidade de fazê-lo. Então, de repente, com um projeto de leitura coletiva, a gente consegue engrená-lo esse ano. A categoria 6 é um livro que eu tenho no Kindle e eu já comecei a ler. É um livro que tenha como cenário uma cidade que quer conhecer. Eu comecei a ler 1984, do George Orwell, que se passa em Londres. Muito amor por Londres, né? Gente, que livro incrível e depressivo, né? Porque você vê, cara, o cara escreveu isso há tantos anos. E você nem precisa ir tão contemporaneamente, digamos. Se você lê Platão, Aristóteles, essa galera antiga aí, cara, você vai ver que eles já tinham esses problemas naquela época, eles já preveram esses problemas naquela época. Você fala, será que o ser humano não é capaz de mudar? Assim, eu tava bem horrorizada. Eu tô bem no comecinho, eu tô tipo 5%. Eu falei, né? Eu tô lendo no Kindle, então eu tô em 5%. Mas eu já tô amando muito. E ele se passa em Londres, que é uma cidade que eu quero conhecer, então eu coloquei aqui nessa categoria. 7 é um livro da sua infância. Eu tenho um projeto meio pessoal, assim, de reler os livros da minha infância e adolescência. No meu livro que eu falo da minha coleção de séries, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar. Eu vou deixar o vídeo pra vocês darem uma olhada, eu explico um pouquinho melhor lá. Mas tem alguns livros que às vezes a gente lê, só que não sobrevivem a uma releitura, né? A gente acaba descobrindo que eles não eram tão brilhantes assim. O livro que eu encaixei nessa categoria foi A Sétima Torre, que eu comentei naquele vídeo, que é um livro que eu quero... É uma série que eu quero muito reler. São 6 livros ou 7 livros. São 6 livros. Eu não sei se não existe o 7º, os caras desistiu de escrever, mas enfim, tem 6 livros lançados, eu tenho todos. E é uma série que eu quero muito, muito reler. São livros curtinhos, acho que dá pra você ler num dia, assim, cada um. E eu tô com saudade daquele mundo. Eu só li os 3 primeiros livros na época, então eu quero reler os primeiros pra dar continuidade e terminar a saga. Então, pra essa categoria, ficou A Sétima Torre. 8 foi uma categoria muito difícil pra mim, vocês vão ver. É uma biografia não autorizada. Biografias, eu acho que são livros bem comuns, assim, as pessoas gostam muito de ler biografia e eu não sou uma delas. Eu não tenho paciência pra biografia, não é o tipo de livro que eu gosto de ler. Eu não vejo nem muitos documentários biográficos, sabe? Não sei, não me interessa muito a vida das pessoas, eu acho. Eu prefiro os personagens fictícios, que coisa louca. Então eu tive um pouco de dificuldade, principalmente porque não é só uma biografia. É uma biografia não autorizada, é muito específico. E aí eu fui pesquisar na internet, né? Eu achei uma que eu achei muito interessante. A biografia não autorizada do Vaticano. Polêmicas, melhor que mamilos. Eu achei o tema muito interessante. Eu gosto muito de histórias polêmicas sobre o Vaticano, sobre religiões de uma forma geral. E a religião católica, que é muito antiga, tem umas polêmicazinhas no meio, tem umas histórias meio mal contadas. E eu gosto muito desse tipo de livro. E eu quero ver se eu consigo baixar, comprar ele digital, porque eu acho que físico deve ser bem difícil, né? Mas foi a única biografia não autorizada que me animou, assim, porque biografia de pessoas eu, tipo... 9, um diário, foi outra categoria que eu tive um pouco de dificuldade. Eu não lembrava de ter lido muitos livros
em forma de diário. Eu tive que pesquisar pro nosso amigo Google e eu encontrei dois, claro. O primeiro que me veio à cabeça, que eu coloquei aqui, foi o Diário de Bridget Jones. Eu adoro os filmes, mas nunca li os livros. Eu tenho algumas amigas que gostam muito desses livros e eu quero ver se eu consigo ler. Mas o outro que, pelo menos o Google me disse que é escrito em forma de diário e eu não sabia, é Garota Exemplar. Vocês já leram? É em forma de diário mesmo ou o Google tá louco? É um livro que eu quero muito ler, porque eu amei o filme. As pessoas falam muito bem dessa autora, Gillian Flynn, mas eu lembrei do vídeo da Tati Feltrin que ela odiou o livro, eu nem lembro se ela chegou a terminar. E eu fiquei surpresa, porque as pessoas falavam muito bem. É um livro que eu quero muito ler. Eu acho que eu quero ler mais A Garota Exemplar do que Bridget Jones, na verdade. Mas eu ainda não tenho nenhum dos dois, nem físico, nem digital. Então vamos ver até o final do ano o que eu consigo ler. 10. Um livro que já tenha sido censurado. Eu aproveitei também uma das minhas últimas leituras, que foi Madame Bovary. Eu consegui comprar naquela edição clássica da Abril por R$10 num sebo em Niterói. Fiquei maravilhada, chocada. Coloquei lá na página as minhas últimas aquisições. Você deu uma olhada, querido? Você tá seguindo nossa página do Facebook, querido? Toma vergonha dessa cara, hein? Enfim, eu escolhi Madame Bovary, do Gustave Flaubert. É uma história que foi censurada porque fala de luxúria, pessoas levianas, pessoas que traem, pessoas que acabam com seu casamento por causa de amantes, mulheres empoderadas que querem ter sua própria vida e serem independentes. Na época que o livro foi lançado, ele foi proibido em muitos lugares e eu achei que seria perfeito para essa categoria. 11 é uma categoria em aberto, porque é um livro publicado em 2018. Eu não lembro quais são as principais publicações que as editoras preveram aí pra 2018, então eu vou deixar rolar, assim. Quando lançar esse ano um livro que eu quero muito, que eu consegui comprar, eu encaixo nessa categoria, beleza? 12, um livro de poesia. Eu tenho alguns livros de poesia físicos, a maioria eu tenho no Kindle. Eu deixei meio em aberto, porque eu quero comprar o livro da Adriana, do canal Livros e Post-it. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo em que ela comenta sobre esse livro dela. Eu quero muito comprar, porque é um canal que eu amo. Eu sempre tô falando dele aqui no canal, porque eu amo mesmo. E eu achei muito interessante o que ela falou sobre o livro de poesias dela, Poesias de Sanatório, se eu me lembro bem. E me interessou muito a temática, o modo dela escrever, enfim. Eu quero muito comprar, mas a princípio o que eu coloquei no meu desafio foi algum livro da Clarice Lispector, porque eu baixei zilhões de livros da Clarice no Kindle e eu queria muito ler. Mas tem alguns autores que eu queria revisitar, alguns autores que eu gosto muito e que eu queria reler alguns poemas deles que eu gosto muito. Então essa categoria também tá meio aberta, mas eu queria conhecer Clarice. Eu tentei ler A Hora da Estrela há alguns anos e li alguns contos assim esparsos da Clarice, mas eu não conheço Clarice, não li um livro de Clarice. Então eu não quero ler poesia de Clarice. Vamos conhecer Clarice Lispector esse ano. Você também quer conhecer? Vamos conhecer junto, gente. Ela parece uma pessoa legal. Se você também se animou a participar do desafio de leitura da Livraria Cultura, deixa aqui embaixo nos comentários as suas escolhas ou o que você achou das minhas. Se você tiver indicação de livros lançados em 2018, livros de poesia e livros de biografia não autorizada, eu vou amar receber sugestões. Eu tô precisando nessas categorias, tá? Um beijo. Não se esquece de seguir a página no Facebook, não se esquece de se inscrever no canal. Tem um monte de gente que tá vendo o vídeo e não é inscrito no canal. Poxa vida, hein, amigo? Vou te contar um negócio, hein? Espero vocês aqui, cara, dá essa moral. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e um adendo. Eu não sei ainda se eu vou fazer o livro 12 livros pra 2018 aqui do canal. Porque contando com esse desafio da Livraria Cultura, eu ficaria, digamos, que com 2 livros fixos pra ler por mês, né? E eu leio uma média de 3, 4 livros por mês, se for um mês bom. Em meses ruins eu leio um.
E aí eu não sei se eu vou conseguir ficar com dois, tipo, metade das minhas leituras já fixas, sabe? Eu quero ter a liberdade de escolher o que tá, assim, que eu tô mais na vibe de ler, sabe? Então eu ainda não sei. Se eu resolver participar, sem ser esse domingo agora ou outro, eu venho com um vídeo apresentando também os livros pra vocês. Isso.